Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da Rede de Hospitais São Camilo. Hoje nós vamos ter aqui o time de oncologistas da nossa rede em celebração ao Dia do Oncologista, que é comemorado no dia 9 de julho. Nessa conversa de hoje, nós vamos abordar todos os aspectos mais importantes da relação médico-paciente dentro do tratamento do paciente com câncer. Eu gostaria de começar por uma pergunta bastante importante. O que motivou vocês, o que levou vocês a escolherem a oncologia? Olha, Érica, se eu puder te contar o que me impressionou durante o meu curso de medicina, durante a faculdade de medicina, era o seguinte: quando você decide que você vai ser médico clínico, né, parece que tudo está relacionado à oncologia. Ou porque você tem que ter certeza que o paciente que você está investigando não tem uma doença oncológica, ou então você sabe que esse paciente tem uma doença oncológica e você vai se dedicar a aprender a tratá-lo. Isso estou falando da formação médica. Então, eu sempre tinha a sensação de que tudo que você faz, ou muito do que você faz, necessariamente tem que passar pelo questionamento da oncologia. Quer dizer, será que esse paciente tem câncer? Será que o que ele está sentindo tem alguma coisa a ver com alguma doença oncológica? Isso para mim sempre foi muito presente dentro da minha formação como clínico. E a segunda coisa que eu acho que é muito legal é que não tem emoção mais especial do que você conseguir dizer que você curou alguém. Tá certo? Quer dizer, isso é uma coisa narcisista do médico. Quer dizer, ele achar que ele curou alguém. Tal. Às vezes a gente consegue curar. Muitas vezes, cada vez mais, a gente consegue curar muitos pacientes com câncer. Aí eu ficava vendo, cardiologia, nefrologia, dermatologia. Quem desses profissionais vai um dia levantar e falar, eu curei alguém? O oncologista consegue levantar e falar, eu curei alguém. Não é? Eu ajudei a curar alguém, melhor dizendo, tá certo? Quer dizer, eu ajudei a afastar uma doença que essa doença ameaça para valer a existência dessa pessoa. Eu não quero falar, obviamente, eu não quero diminuir a contribuição das outras especialidades. Sempre tem competição, né, entre as especialidades. Mas, para mim, a oncologia foi sempre muito marcante nesses dois aspectos. Ela é presente muito na atividade do médico clínico e a sensação que você tem quando você vai para casa, nem que seja um único paciente na sua vida, faz uma diferença enorme e isso te marca para o resto da sua vida. E durante a tua formação você vê essas coisas para decidir que especialidade que você quer fazer. Como é que foi para você, Felipe? Por que você decidiu que você queria ser oncologista? Na verdade, primeiro queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todas as pessoas que estão participando com a gente agora, né? E para mim, o meu primeiro contato, na verdade, com o universo da oncologia foi um contato que se deu primeiramente pelos cuidados paliativos. Um caminho interessante, porque no segundo ano da faculdade de medicina, eu fiz uma disciplina eletiva com o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo, que foi um dos grandes vanguardistas dos cuidados paliativos no Brasil. E eu me lembro muito das aulas do professor Marco Túlio, no qual ele trazia, de certa maneira, um paradigma, ou ele trazia um olhar sobre a assistência das pessoas muito diferente, muito rico, que englobava não só os seus dilemas físicos, os seus dilemas diagnósticos, terapêuticos do ponto de vista médico, mas também as suas emoções, a sua afetividade, as suas histórias, né? Cuidados paliativos sempre foi uma especialidade que mergulhava muito com a questão do tema e da história. E esse universo, de certa maneira, nasceu muito atrelado à oncologia clínica. E conforme eu fui amadurecendo a minha formação acadêmica e a minha formação como médico, eu comecei a perceber que, de alguma maneira, eu gostava ou fazia parte do meu plano de vida cuidar de pessoas doentes ou bastante feridas nas suas múltiplas dimensões. E a oncologia foi uma porta na qual eu encontrei isso.
na qual eu encontrei uma oportunidade de exercer um certo ministério sobre a vida das pessoas, de exercer, de certa forma, um serviço para a vida das pessoas que iria, muitas vezes, bastante além daquele simples atendimento ambulatorial, né? Então, eu acho que o que me fascina no oncologista, sendo oncologista, é a possibilidade de estar dentro da história das pessoas, né? Seja para dizer que elas estão curadas, ou seja para estar com elas nos momentos de despedida. Então, essa oportunidade de fazer parte da vida de alguém, ou mesmo da família, quando esse alguém se despede, eu acho que é uma preciosidade que os oncologistas têm que valorizar diariamente por terem acesso. Muito bom. Doutora Bruna, conta um pouquinho a sua história. Quando que você decidiu que você queria ser oncologista? Conta um pouquinho quem é você, como é que aconteceu essa decisão sua? Então, gente, assim como o Felipe, eu queria agradecer bastante que vocês pararam um momentinho do seu dia para ouvir aqui a gente conversar. É o seguinte, eu, na verdade, a oncologia foi amor à primeira vista para mim. Eu estava no 4º ano da faculdade e até então, é óbvio, a gente tem algum contato, mas pouco contato com clínica e oncologia. E aí, na faculdade que eu tinha, a gente passava um mês no ambulatório da oncologia e da hematologia. E até então eu já tinha uma afinidade, eu já sabia que eu gostava de especialidade clínica, mas quando me foi apresentada a oncologia e todo o universo da oncologia, desde então eu me apaixonei pela oncologia e eu sabia que era isso que eu queria fazer. Então foi basicamente no 4º ano de faculdade quando eu descobri a oncologia, descobri que era o que eu gostava de estudar, descobri que era uma especialidade que eu conseguia ter contato com cirurgião, com radioterapeuta, com geneticista, assim, com uma gama de outros profissionais da área médica. E o que eu mais gostava é que o oncologista, hoje em dia, ele tem a capacidade de definir quais são, o que o paciente vai fazer. Ele é um médico de referência do paciente. Então, isso era uma coisa que sempre me encantou. É o paciente ter um médico de referência, o paciente saber para quem que ele pode se reportar, quem que vai ajudar ele. Se ele tem alguma dúvida, eu vou falar com o meu oncologista, ou eu preciso do apoio do meu oncologista. E isso sempre era uma coisa que me tocou muito, assim, é saber que a paciente está em casa, ela quer mandar uma mensagem, ela quer falar com a gente está à disposição porque a gente é o médico de referência dele. Eu acho que isso é super importante. Mas, além disso, a oncologia também era o que eu gostava muito de estudar, assim. Então, tudo que eu fiz depois na faculdade, na residência, todos os cursos fora, tudo que eu acabei mais me dedicando foi a oncologia, porque é uma área que é fascinante e que está sempre tendo coisas novas. Assim, a ciência, do ponto de vista oncológico, está mudando todo dia. Então, eu já gostava bastante de estudar, já era uma área, uma coisa que eu gostava de fazer. E a oncologia tem esse vigor, assim, essa coisa que a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, é muito desafiador e é muito recompensante, assim, do ponto de vista. Então, vocês podiam me contar uma história ou uma situação que tenha marcado assim vocês durante essa trajetória de vocês, nessa caminhada dentro do tratamento do paciente com câncer? Olha, eu acho que, Érica, para qualquer oncologista que você perguntar, qualquer oncologista que goste de tratar pacientes, que se dedique a tratar os pacientes, né? Ele tem várias histórias para te contar, né? Porque não tem como escapar disso. Quer dizer, as duas situações mais importantes na vida de alguém é quando nasce e quando, de alguma forma, a sua existência fica ameaçada, de alguma forma, né? E você participar de uma ou outra dessas situações, eu acho que é especial para todo mundo. Quando a gente estava pensando em fazer essa live, eu fiquei pensando um pouco, cavucando no meu arquivo emocional interno, né, das coisas que eu vivi com os pacientes, o que eu elencaria, o que eu selecionaria como alguma coisa importante. Eu vou citar duas situações. Uma, que foram várias situações, onde você tem alguém, né, que está realmente com a sua existência ameaçada, né?
e que tem um tempo de vida e que sente que tem coisas que ainda tem que fazer antes de se despedir dessa vida aqui embaixo, né? Por exemplo, várias situações onde o paciente falava para mim: doutor, mas eu tenho que estar vivo para ver a minha filha casar. Ou eu tenho que estar vivo para ver o meu filho se formar na faculdade, ou alguma coisa desse tipo. Isso a gente está o tempo todo em contato com isso, porque todo mundo tem isso na sua trajetória, né? Os médicos conversam sobre isso, os oncologistas contam emocionados sobre quando isso acontece na sua vida profissional. Eu também tive essas coisas, né, de tentar ajudar alguém, entendendo que a pessoa tinha uma doença que era muito grave e que, infelizmente, a gente não conseguiria erradicar, eliminar a doença. Então, eu tinha que ajudar esta pessoa a que ela realizasse, pelo menos, as coisas mais importantes que ela achava que restava para a vida dela antes de ela se despedir daqui, né? Então, eu tenho algumas histórias assim, e é muito legal quando você consegue, e é muito interessante porque parece que você segue junto, você faz o que você puder, você utiliza todas as armas que você puder, o auxílio de todos os colegas dessa multidisciplinaridade, o radioterapeuta, o cirurgião, o médico especialista em dor, enfim, todo mundo se junta, né, para ajudar alguém que entende a finitude já da sua vida, mas que tem alguma coisa a entregar, a realizar ainda, sem o qual ela vai embora sem esse significado, sem esse sentido na vida dela. Então isso é uma coisa que eu acho que todo médico oncologista tem, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito legal, e eu acho que nós oncologistas temos o privilégio de participar disto, por exemplo, uma vez eu encontrei um paciente que tinha um diagnóstico extremamente grave, logo de cara. E era um homem adulto, maduro, de meia idade para mais, e eu via naquela pessoa uma existência muito ameaçada num espaço de tempo relativamente curto. E tinha uma série de responsabilidades, né? E eu achei que era meu dever falar claramente qual era a situação onde ele estava, né? E que riscos ele corria e em quanto tempo ele teria para resolver todas as coisas que eu percebi, que eu aprendi que ele tinha que resolver. Estou falando de assuntos profissionais, são pessoas que são empresários, são pessoas que têm negócio, são pessoas que têm família, são assuntos que não estão resolvidos e que são importantes que a pessoa tenha a noção, né, do que está acontecendo para que ela possa resolver. E eu falei sobre o prognóstico ruim e tudo, e saí do quarto e tive uma sensação ruim, porque eu achei que essa família ia me mandar embora, né? E eu conversei com um residente meu, falei assim: puxa, será que eu fui rude? Será que eu fui exagerado no prognóstico que eu dei para esse caso, né? Eu saí com uma sensação amarga, né? Certo de que a família ia pedir para alguém, um outro oncologista, tomar conta do caso. E, na verdade, não aconteceu, e eu estabeleci eu continuei médico desse homem, iniciamos um relacionamento muito legal, que durou mais ou menos 1 ano e meio, infelizmente ele faleceu. E, ao final, eu chamei a família depois que tudo tinha acontecido, porque eu queria retomar esse meu primeiro contato né, que eu tinha tido com essa família. E eu perguntei para a esposa dele se eu tinha sido muito rude naquele primeiro encontro, né? E ela me falou a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, ela disse para mim, falou assim: olha, a gente entendeu o que estava acontecendo, foi um desastre, foi uma tragédia ouvir aquilo. Mas a gente só não quis mudar de médico, porque ficou muito claro como foi duro para você falar o que você tinha para falar, né? E como te doeu falar o que você tinha para falar. Então, naquele momento, a gente sentiu que você estaria com a gente. Então, esse tipo de coisa marca muito a gente, né? E eu não sei se as outras especialidades têm esse privilégio de viver essas coisas, entendeu? Então, são coisas assim que marcam a gente leva para sempre, né?
os casos, eles formam um livro, né? Eu sempre falo que o sofrimento, ele tem um papel muito grande no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento pessoal, né? Muitas pessoas crescem quando sofrem, e isso a gente consegue ver em algumas situações, mas eu acho que o nosso privilégio enquanto oncologistas, um dos poucos privilégios, é que nós podemos adquirir a sabedoria com o sofrimento do outro, desde que a gente tenha sabedoria, empatia, tempo e atenção para isso, né? Então, a cada história que vai passando e que você consegue participar e estar presente, vai agregando, vai tornando você uma pessoa de alguma forma mais amadurecida e mais grata por tudo que vai acontecendo com você e por tudo aquilo que você pode propiciar de alguma forma para as pessoas, né? Eu queria relatar, já que é para relatar um caso, né, eu queria relatar um caso que está acontecendo agora na instituição, de um caso que, junto com o Dr. Carlos, a gente fez uma primeira acolhida de um rapaz muito jovem que tem um câncer bastante atípico para a idade. Uma criança, você quer dizer, é um uma menino? Criança, um menino, e que não é exatamente um público que eu atendi, né? O oncologista clínico, né, até para quem está nos assistindo, os oncologistas são divididos entre os oncologistas pediátricos, que cobrem um certo tipo de doenças que acometem as crianças, e os oncologistas adultos, que cuidam das faixas etárias, geralmente mais velhas, onde os cânceres são mais frequentes. Então, por algum motivo do destino, hoje eu me vejo inserido no mundo assistencial das crianças e dos adolescentes, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha carreira, e me marcou muito a primeira conversa com os pais. Eu acho que eu nunca tinha tido uma conversa com pais de crianças sobre câncer, sobre expectativas. E é interessante, eu acho que um outro olhar que eu estou tendo agora sobre a oncologia é quando do outro lado, quer dizer, não do lado dos pais, mas do lado da criança, há um enfrentamento da doença carregado pelo lúdico, carregado pela sutileza, carregado pela leveza, carregado pela simplicidade de fazer uma brincadeira com os amigos com o efeito colateral do tratamento. Então, acho que isso, se é para a gente narrar um caso, eu queria trazer esse caso que está muito à flor da pele, né? Do contato com um outro mundo, com um outro universo, com uma outra forma de ver o mundo, e como isso pode mostrar que você sempre tem algo a aprender, ou sempre tem algo a despertar dentro de você. Esse caso que o Felipe está contando, eu achei incrível, porque esse menino ele fez uma quimioterapia e teve um efeito colateral que afetou a fala dele, não é isso? E queria que o Felipe contasse um pouquinho a situação desse menino falando meio esquisito e em contato com os amigos dele, brincando, assim, como assim, olha como eu estou falando torto, olha como eu estou falando esquisito, não sei. Era um efeito colateral da quimioterapia que passou, não aconteceu nada. Mas a forma, né, a forma espiritual com que essa criança lida com essa tremenda adversidade para ela. Né? Isso é totalmente novo, porque, pelo menos, quer dizer, para mim, certamente os oncologistas pediátricos estão me assistindo e estão falando, eu passo por isso todo dia, mas para mim foi uma coisa completamente nova, porque na maior parte das vezes, os efeitos adversos ou os eventos os efeitos colaterais da quimioterapia são sempre enfrentados dentro de uma dimensão do sofrimento, né? Olha o que está acontecendo comigo, talvez eu esteja tendo um derrame, talvez eu esteja acontecendo algo com a minha língua, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. E, de repente, isso é encarado com uma leveza, isso é encarado com dentro de um espectro, dentro de uma capacidade de resiliência que surpreende a todo mundo. E, no fim, o que sobra para o oncologista, para a mãe e para o pai é rir. Foi o que a gente fez. Nós rimos da situação e o que, de alguma maneira, também ou de alguma maneira, confesso, também trouxe um alívio para todos nós. Acho que você está sofrendo mais do que ele, né? Não tenha dúvida. Conta, Bruna, conta alguma coisa. Então, na verdade, eu acho que não tenho uma história única em si.
Porque todo paciente que está na nossa frente, ele tem alguma história, de alguma forma ele vai acabar tocando a gente, né? Eu acabo tratando especialmente paciente com câncer de mama, e eu tenho muita paciente jovem, às vezes da mesma idade que eu, assim, que elas têm, assim, ela tem o mesmo sonho que eu, né? Ela tem os mesmos sonhos, as mesmas aspirações, que quer casar, ou quer ter o filho crescer, ou quer ver o filho crescer, enfim. Então, acho que tudo isso acaba tocando muito a gente. E cada vez que a gente consegue ajudar a pessoa a conseguir realizar aquilo que ela está planejando, que ela consiga fazer tudo que ela queria para a vida dela, isso me deixa muito, assim, é muito recompensador. Outra coisa que o Dr. Carlos me falou, que é uma coisa que me tocava muito também, é essa questão do paciente ter um objetivo, tipo, eu quero estar viva para o casamento do meu filho. A gente já teve várias pacientes com isso. E, assim, é muito bom a gente conversar e dar uma esperança para aquele paciente, tentar fazer de tudo para que ele vai estar vivo mesmo no casamento. E a gente perguntar, me conta do vestido, como é que você foi se arrumar, me mostra a foto do dia. Isso me deixa uma alegria para a gente que é, assim, indescritível. E tem uma coisa bem pessoal, assim, bem pessoal mesmo, da minha vida, que a minha mãe, ela é obstetra, né? E aí, no dia do aniversário dela, esse ano, eu até estava falando para ela, nossa, mãe, quantas mensagens você recebeu das suas pacientes e tal. E daí ela me disse assim, Bruna, que pensa, né, ao longo de toda a minha carreira obstétrica, quantas crianças que nasceram comigo, quantas crianças nasceram na minha mão. E aí eu fiquei pensando, e eu pensei, nossa, comigo é o contrário, né? Ela acaba ajudando no início da vida, e eu acabo ajudando de alguma forma no final da vida. Que, na verdade, para muitas pessoas isso é um tabu, conversar sobre a morte, né? Tem gente que nem sequer fala a palavra. Mas é muito importante para a gente. A gente precisa pensar, precisa conversar, precisa se planejar para isso também. E eu acho que, como oncologista, a gente acaba tendo a chance de participar desse momento, que, óbvio, não é um momento, né? Nunca é um momento feliz como um nascimento, mas é um momento tão importante e inevitável quanto o nascimento. Então, eu fiquei pensando, não, tudo bem, ela tem seu valor por ter trazido bastante gente ao mundo. Mas a gente saber também encerrar nossa passagem aqui pela Terra é super importante. Então, acho que também devo ter algum valor com isso também. Legal que você está falando, porque o meu pai era obstetra, ginecologista, né? E ele falava exatamente o que tua mãe falava. Então, e meu irmão é obstetra. Eles acham, né? Porque trazem um monte de gente no mundo. Mas quando a gente estava assim num grupo de pessoas, ele falava assim, não, a minha profissão é trazer as pessoas à vida. O meu filho é acompanhar elas no final da vida, né? Engraçado, né, que a tua mãe, né? Exatamente a experiência que eu ouvia na minha casa. Bom, a gente está tendo aqui algumas manifestações, alguns elogios à equipe. Queria parabenizar vocês três. Tive um elogio aqui para a doutora Bruna. Obrigada. Bom, eu queria falar para todos vocês que a gente fez essa live seguindo todos os protocolos institucionais de segurança que são recomendados, né, durante esse momento que a gente está passando agora da pandemia. E tem uma outra pergunta para vocês, né? A gente sabe que dentro da oncologia a parte técnica é muito importante, né? Todo conhecimento que vocês adquirem, que vocês estudam muito, tem que estar se atualizando o tempo todo. Mas a gente sabe também que uma outra competência muito importante é a parte comportamental, a parte emocional, né? E nós somos uma instituição camiliana, uma instituição religiosa, que tem valores muito fortes, religiosos e espirituais. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco como é que é essa questão da espiritualidade para vocês no tratamento do paciente com câncer. Como que vocês encaram isso? Como é isso no dia a dia de vocês? Porque eu entendo que tem uma correlação muito forte, né, entre o que a gente e as expectativas do paciente, os momentos que eles vivem e a questão espiritual. Olha, essa pergunta acho que toca todo mundo, né? Quer dizer, é um apelo dentro do coração, mas eu prefiro que o Dr. Felipe fale sobre isso. O Dr. Felipe
Entre outras coisas, é uma pessoa muito ligada nesses aspectos é uma autoridade, eu diria, né? Ou está se tornando uma autoridade nesta interface, neste encontro entre as ciências da saúde e a espiritualidade. E eu gostaria que ele falasse. Só, doutor Carlos, uma coisa antes. Acho que entre aqui no nosso grupo, a gente conversa muito entre nós sobre isso, né? É incrível, porque cada um tem sua própria religião, tem suas próprias crenças. E a gente debate, é óbvio que não existe certo e errado em relação a isso, né? Até hoje não tem. Mas a gente debate muito sobre isso. Então, essa é uma pergunta super interessante para a gente mesmo. E a gente conversa sobre isso praticamente toda semana. Somos quase um grupo ecumênico. Eu sou judeu, eles são católicos, né? Então menos praticante a gente faz um pouco faz uma checagem dos nossos princípios religiosos diante dos pacientes e dos infortúnios todos. Mas vamos lá, Felipe, fala um pouquinho como é que você vê isso tudo. Eu acho que esse é um tema que vem crescendo e com certeza continuará crescendo, porque esse tema, ele é um tema de alguma maneira, ele é um tema revolucionário. Por quê? Porque ele ele brota como uma necessidade de se nadar contra uma certa corrente mecanicista que invadiu a medicina. Então, a medicina ela vem sendo progressivamente invadida por uma ideia de que as máquinas e a tecnologia elas são a essência do cuidado em saúde, ou seja, que o cuidado em saúde só é possível dentro de circunstâncias de excelência de tecnologia, dentro de circunstâncias de excelência de teletransmissões, dentro de circunstâncias onde você tem o melhor exame bioquímico do mundo. É evidente que essas coisas são importantes, né? E elas fazem um hospital ser um grande hospital como é o São Camilo. Mas é importante que o hospital, para além disso, ou os médicos, para além da habilidade de lidar com isso, nós temos que lembrar que os médicos são especialistas em seres humanos, que os hospitais, a própria palavra hospital, vem da ideia de hospitalidade, de acolhimento. Então, se os médicos não são capazes de se importar com os seres humanos, e se os hospitais não são mais capazes de acolher as pessoas, eles estão perdendo a sua essência e logo não serão mais úteis para ninguém, nem para si próprios, né, na maneira como eles deveriam ser. E nesse contexto é que o tema da espiritualidade começa a entrar na academia, ser cada vez mais debatido por profissionais de saúde. Não porque ele tenha deixado de existir, mas porque, de alguma forma, agora, ele precisa estar presente, ele precisa ser revigorado, porque a vida das pessoas é intrinsecamente relacionada à maneira como elas articulam a sua espiritualidade, articulam seu sentido e propósito de vida. Se a gente perguntasse para cada uma das pessoas aqui, né, o que dá sentido à sua vida, o que dá propósito à sua vida, de onde você veio, para onde você vai, as respostas todas a essas perguntas, que no fim é o cerne da nossa coração, da nossa existência, passam pela espiritualidade de alguma forma. Isso não é diferente com os pacientes, não é diferente, todos nós vamos ser pacientes aqui um dia. Todos nós aqui um dia vamos estar diante de situações de fragilidade e nós vamos colocar esses temas. Por que eu cheguei até aqui, o que eu fiz, o que eu construí, né? E que bom será se diante de nós, o profissional de saúde, no qual a gente deposita a nossa confiança, como disse a doutora Bruna, aquela pessoa que eu me vinculo no momento de aflição, tenha ouvidos e boca para ouvir e falar sobre esse tema, sobre as pertinências do meu coração. E não só perguntar se eu fiz xixi, se eu fiz cocô, se eu comi, se eu abri a janela, se eu não abri a janela, se eu fiz fisioterapia ou não. Enfim, especificamente nessa casa, eu confesso que para mim, a minha vinda a essa casa me surpreendeu muito positivamente. Eu já passei por algumas instituições que possuem nomes que fazem referência a alguma entidade religiosa, mas na maior parte das vezes isso é só um nome, né? E no São Camilo, o que eu percebo é que, de alguma maneira, a espiritualidade do seu fundador
permanece dentro da casa, permanece dentro da estrutura, como uma alma viva daquilo que o hospital é e da maneira como ele se entende, né? Isso não só no São Camilo, mas nas outras unidades todas de inspiração camiliana, né? E nós estamos aí nos aproximando da festa de São Camilo, né, dia 14 de julho, e foi muito bonito esses dias a gente estar lá no andar e, de repente, o capelão promover um momento de espiritualidade com a equipe, né? E um membro da equipe de saúde, de repente, começar a chorar ou se fragilizar diante de uma oração, porque ele foi trabalhar, ele estava com alguma situação difícil no seu coração, e aquele momento permitiu a ele uma libertação, né? Permitiu a ele um pouco de refrigério naquele momento. Então, é bonito que você veja isso acontecer dentro de uma instituição, é bonito você ver que o hospital ainda consiga manter esses valores da espiritualidade presentes no seu cotidiano, que um hospital ainda apregoe valores como este, né? Então, eu só tenho a dar méritos às pessoas que continuam, de alguma maneira, cultivando, né, esses sentimentos aqui dentro. Então, para encerrar a última pergunta para vocês, qual a expectativa de vocês, o que vocês têm ouvido, o que vocês esperam do futuro da oncologia? A oncologia, ela está numa era diferente, eu acho, né? E enfim, eu posso dizer, diferente da Bruna e do Felipe, talvez eu peguei algumas etapas anteriores, né, com a introdução de tecnologias de mais alta complexidade, enfim. Então, hoje eu vivo situações, né, onde talvez há 20 anos atrás eram vividas com um certo desespero, né, de doenças que hoje são curadas, né, com o avanço do conhecimento na biologia, com o avanço do conhecimento na imunologia, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, das técnicas de radioterapia. A gente tem aqui no São Camilo uma plataforma robótica, por exemplo, né? Então, só para mostrar algumas inovações que são importantes e que foram introduzidas no decorrer desses últimos 20, 25 anos, e que, para mim, pelo menos, dá uma certa uma perspectiva positiva para frente, né? Nós estamos na era do máximo da exploração dos mecanismos internos que os seres humanos, os seres vivos, têm de se defenderem contra uma série de agravos na sua saúde, inclusive tumores, né? Nós estamos diante de uma pandemia, né, do coronavírus, e que a quantidade de artigos que saem, por exemplo, sobre mecanismos imunológicos, quer dizer, como que o organismo se defende desse vírus e como isso é importante para que nós, sabendo disso, possamos introduzir medicamentos que ajudem essas pessoas a superarem, né? E, então, a gente vê isso com muito otimismo. Eu acho que não tem outra palavra, né? Eu vou pedir para o Felipe ou para a Bruna falarem alguma coisa, se eles quiserem. Eu gostaria depois de deixar uma mensagem final em relação a essa questão da pandemia. Eu tenho, na verdade, uma coisa para falar, não sei se o Felipe também tem. Na verdade, assim, é óbvio que nós dois não temos a experiência que o Dr. Carlos teve, né, de antes. Mas o Felipe entrou na residência no mesmo ano que eu, a gente é contemporâneo, apesar de ser de hospitais diferentes, a gente já se conhecia. E assim, a gente entrou na residência de oncologia, foi em 2014, né, Felipe? E assim, um exemplo muito importante disso, que eu acho que é essa medicina de precisão que a gente está fazendo na oncologia, que mudou completamente de uns anos para cá, que antigamente existiam protocolos para câncer de pulmão, por exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo que ilustra perfeitamente o que está acontecendo na oncologia hoje em dia. Antigamente existia um protocolo de quimioterapia para que era praticamente para todos os tipos de câncer e assim,
a gente chegava a um ponto de que as coisas não mudavam. Por exemplo, para câncer de pequenas células de pulmão não mudava fazia 30 anos. Há 30 anos, imagine, gente, 30 anos que se fazia o mesmo tratamento. E aí, em 2014, quando a gente entrou na oncologia, começou a ter a introdução da imunoterapia, né? Ainda não existia no Brasil, tinha alguns pacientes que estavam importando a imunoterapia e elas existiam apenas em protocolo de pesquisa. E aí, isso, 2014, assim, se a gente for ver, é logo aqui, né? Aqui atrás, é pouquíssimo tempo. Naquela época, aquilo te precisava importar para trazer no Brasil. Hoje em dia, não só ele já é incorporado no câncer de pulmão para praticamente todos os tipos de doença que a gente trata, como já tem milhares de tipos de imunoterapia aqui no Brasil. A gente já pode escolher qual que a gente quer começar. Então, assim, como as coisas estão evoluindo tão rápido aqui? Em 2014, tinha que trazer dos Estados Unidos. Agora, a gente já tem uma gama desse tipo de droga à disposição. Então, eu acho que a oncologia é uma das ciências médicas que mais evolui e mais rápido evolui, né? E por isso que eu falei que quem gosta de estudar realmente precisa gostar de estudar para fazer oncologia. Porque as coisas têm mudado muito rápido mesmo e a gente precisa se manter atualizado. Eu nutro o mesmo otimismo, né, pelos avanços da tecnologia, né, pelos avanços que nós estamos tendo no tratamento e principalmente na melhoria da qualidade de vida, né? Hoje, por exemplo, liberei um paciente agora há pouco que vai terminar a quimioterapia, vai para casa, vai cuidar dos seus filhos, enfim, sem necessariamente colher aqueles efeitos colaterais classicamente conhecidos pelas pessoas, né? Então, acho que de alguma maneira, a gente também vai avançando em oferecer tratamentos que são cada vez menos tóxicos e, de alguma maneira, sem piorar muito a qualidade de vida das pessoas. Mas eu queria só tocar nesse ponto, talvez em algo que tenha dentro de mim de algum certo pessimismo, né, nesse contexto todo, de que o que me preocupa não é o avanço da oncologia, o que me preocupa é a qualidade dos oncologistas, né? Esse é o grande problema. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui o privilégio de ter o exemplo do Dr. Carlos, né, que viveu a oncologia no seu florescimento no Brasil, que viu a ciência crescer e foi forjado, né, em tomar decisões clínicas, examinar os seus pacientes, ouvir os seus pacientes. O que eu temo, Dr. Carlos, é que as gerações que nos sucederão percam esse apreço, esse apego pela clínica médica bem feita, pela escuta dos pacientes e substitua isso por esse universo de novos mecanismos que estão vindo, que são importantes, são revolucionários, mas não vencem a finitude das pessoas. Então, nós continuaremos até o fim dos tempos tendo que falar sobre propósito de vida, tendo que falar sobre despedidas, tendo que ouvir, tendo que ser afetivos, caridosos, compassivos. E eu não sei se eu nutro tanto otimismo pela formação médica como ela é desenhada hoje. Então, acho que essa é uma preocupação que eu tenho, não em relação à oncologia. Eu acho que a oncologia tem um futuro brilhante pela frente. Mas eu acho que se nós não voltarmos o nosso olhar para os oncologistas, nós temos o risco de, num futuro talvez não tão distante, termos apenas prescritores de protocolos e não pessoas que estão envolvidas pela história e pelas narrativas dos seus pacientes. E realmente abrace o paciente, né? Eu estava falando exatamente sobre isso ontem à noite com um grupo de amigos que são oncologistas. A gente estava comentando como tem mudado e como a gente também está sentindo falta durante a formação médica, um residente, um acadêmico, enfim, que realmente abrace o paciente. Eu acho que é isso que está faltando. Eu concordo plenamente. Bom, e eu mais do que vocês dois juntos. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, porque isso é que dá graça à nossa ação, né? Perante a nossa ação médica, né? A nossa ação médica é basicamente isso que o Dr. Felipe e a doutora Bruna falaram, né, que é realmente estar perto do paciente.
Os pacientes, assim, o que eu aprendi nesses praticamente 30 anos, né, de medicina, né, é que o paciente não está tão interessado, no fundo, os pacientes não estão tão interessados na última palavra, do última descoberta, se ele consegue fazer aquilo ou não. No fundo, o paciente quer saber se as coisas piorarem, se você vai estar lá junto com ele, né? Quer dizer, essa é a maior angústia do que eu sinto tratando as pessoas. Ele quer saber se você está junto com ele. Se você está junto com ele, ele vai enfrentar o que ele tem que enfrentar, ele vai sofrer, enfim, de acordo com os instrumentos que ele tem ou não. Mas vai ser um pouco mais fácil, talvez. E eu acho que essa é um pouco a nossa missão, né? Eu acho que a gente está chegando perto, estamos já há um certo tempo. Eu gostaria de fazer uma finalização, fazendo uma referência a esse momento dramático que o mundo inteiro está vivendo, essa história da pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Ninguém sabe se está no meio, se está mais para o final, enfim, não importa isso. E que durante um tempo houve uma necessidade muito grande de que as pessoas ficassem todas protegidas em casa. O que eu gostaria de dizer é assim, vocês que estão ouvindo a gente, né, e que têm parentes que porventura têm a infelicidade de ter alguma doença oncológica, tá? Quem tem uma doença oncológica, gente, não é para ficar em casa, se ele precisa ser tratado. Tá? Então, não deve relutar em ir para o hospital. Se é necessário fazer um exame, ele deve ir fazer o exame, como se não houvesse a pandemia. Ele tem que seguir os protocolos de tratamento, ele tem que ir na consulta médica, ele tem que fazer os seus exames. Ele não pode ficar em casa. Ele vai ficar em casa na hora que ele não está se tratando. Mas quando ele precisa se tratar, ele tem que sair de casa e tem que encontrar o seu médico. Os hospitais, o São Camilo e vários outros hospitais, são locais seguros para os pacientes. Nós tomamos uma série de cuidados, os gestores, os coordenadores, os chefes de equipe, tomam cuidado para integrar todas as medidas de segurança. Os fluxos são separados entre os pacientes potencialmente infectados com coronavírus, os pacientes que não têm a suspeita de coronavírus. As equipes não cruzam entre uma região e outra, tá certo? Quer dizer, é seguro ir no hospital. Se você precisa se tratar, se você tem algum sintoma, tá, que esteja lhe incomodando, não hesite em ir ao hospital. Tem que ficar em casa? Sim, tem que ficar em casa quem não precisa sair de casa. Mas quem precisa sair de casa do ponto de vista da sua saúde, não relute em procurar assistência médica, porque isso pode ser isso pode ser pior depois. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e o compartilhamento de todo o conhecimento, as experiências e as histórias. E queria agradecer também à audiência, a todo mundo que nos assistiu. Tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde a todos.